Artigo 33. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário de contribuição, que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real. Artigo 34. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 32. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo de salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Parágrafo 5. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 73, o salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária será calculado com base na soma dos salários de contribuição referentes às atividades para as quais o segurado seja considerado incapacitado. Seção 4. Da renda mensal do benefício. Artigo 35. A renda mensal do benefício de prestação continuada, que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição, exceto no caso previsto no artigo 45. Parágrafo 1º. A renda mensal inicial pro rata dos benefícios por totalização concedidos com base em acordos internacionais será proporcional ao tempo de contribuição para a Previdência Social brasileira e poderá ter valor inferior ao do salário mínimo. Parágrafo 3º. Na hipótese de a média apurada, na forma do artigo 32, resultar superior ao limite máximo do salário de contribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média e o referido limite será incorporada ao valor do benefício, juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício, assim reajustado, poderá superar o limite máximo de salário de contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste. Artigo 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados: inciso 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, observado o disposto no artigo 19-E, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. Inciso 2. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor do auxílio-acidente será considerado como salário de contribuição, para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do disposto no parágrafo 8º do artigo 32. Parágrafo 1º. Para os demais segurados, somente serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhida, observado o disposto no artigo 19-E. Parágrafo 2º. No caso de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será considerado para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de contribuição o valor do salário mínimo, e essa renda será recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Parágrafo 3º. Na hipótese de jornada de trabalho parcial ou intermitente, a aplicação do disposto no parágrafo 2º fica condicionada à apresentação do contrato de trabalho, do qual conste a remuneração contratada ou a demonstração das remunerações auferidas, que possibilite a verificação do valor do salário de contribuição para fins de aplicação do disposto no artigo 19-E. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º,
após a concessão do benefício, o INSS notificará a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, por meio eletrônico, para que esta adote as providências a que se referem os artigos 238 ao artigo 243, o artigo 245 e o artigo 246. Parágrafo 5º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com os informes necessários para o cálculo de sua renda mensal. Parágrafo 6º. Para o segurado especial que não contribui facultativamente, o disposto no inciso 2 será aplicado, somando-se ao valor da aposentadoria, a renda mensal do auxílio acidente, vigente na data de início da referida aposentadoria, não sendo, neste caso, aplicada a limitação contida no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 39 e do artigo 183. Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 36, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Parágrafo único. Para fins da substituição de que trata o caput, o requerimento de revisão deve ser aceito pelo Instituto Nacional do Seguro Social a partir da concessão do benefício, em valor provisório e processado quando da apresentação de prova dos salários de contribuição ou de recolhimento das contribuições. Artigo 39. A renda mensal inicial do benefício será calculada a partir da aplicação dos percentuais definidos nesse regulamento, para cada espécie sobre o salário de benefício. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação dos percentuais a que se refere o caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente quando se tratar de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 19-E. Parágrafo 2º. Para os segurados especiais, inclusive os com deficiência, é garantida a concessão alternativamente. Inciso 1. De aposentadoria por idade do trabalhador rural ou por incapacidade permanente, de auxílio por incapacidade temporária, de auxílio reclusão ou de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 30, e de auxílio acidente, observado o disposto no artigo 104. Inciso 2. Dos benefícios especificados neste regulamento, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 200. Parágrafo 3º. O valor mensal da pensão por morte e do auxílio reclusão será apurado em conformidade com o disposto, respectivamente, nos artigos 106 e artigo 117. Parágrafo 4º. Se na data do óbito o segurado estiver recebendo aposentadoria e auxílio acidente, o valor mensal da pensão por morte será calculado conforme o disposto no artigo 106, sem a incorporação do valor do auxílio acidente. Parágrafo 5. Após a cessação do auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, independentemente de o segurado ter retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do valor do salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária, cessado, observado o disposto no parágrafo 23 do artigo 32, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício, pelos mesmos índices de correção empregados no cálculo dos benefícios em geral. Parágrafo 6º. A renda mensal inicial das aposentadorias dos segurados que tenham contribuído exclusivamente na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, de 1991, corresponderá ao salário mínimo, e nas demais hipóteses será aplicado o disposto no artigo 32 ou no artigo 188-E
conforme o caso.